Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre 7 mentiras que te contam sobre o inglês. Eu sou a Teacher Cibele. Eu sou o Teacher Rodrigo. E a primeira mentira que a gente vai falar hoje é que a gente não pode aprender inglês depois de adulto. Realmente as crianças têm um pouco mais de facilidade para aprender inglês e outras coisas em geral, né? Mas isso não significa que os adultos não podem aprender inglês. A gente precisa de talvez um pouquinho mais de disciplina, a gente precisa, né? Talvez a gente tenha um pouquinho menos de tempo para se dedicar, mas isso não significa que seja impossível. Você lembra, Rô, que eu tinha uma aluna quando a gente trabalhava naquela escola que ela tinha 84 anos? Lembro. E ela Foi era muito super legal. dedicada, né? Super dedicada. Super Eu dedicada. lembro até hoje, ela tinha um caderninho e ela anotava, ela tinha um super capricho de tudo que ela estava aprendendo, ela anotava, e era super possível, sim. Aliás, esse é um mercado que está crescendo bastante hoje, que é de idosos que estão aprendendo. Então, seja porque tem mais condições financeiras agora, seja porque tem mais tempo, ou porque quer viajar. Então, se você é adulto, se você é idoso, não desista desse sonho aí e bora aprender, que é super possível, sim. É verdade. Tudo na vida, né? Tem coisa que a gente já tem facilidade, então é mais fácil pra gente. E tem coisa que a gente tem que compensar com esforço, com dedicação e que dá resultado também. É só se dedicar, todo mundo é capaz de aprender. Isso aí. Outra mentira que as pessoas falam muito é que dá para aprender inglês em 30 dias. Né? Muitas escolas divulgam isso, aprenda inglês em 30 dias. Tem outros programas até que falam que dá para aprender inglês dormindo. Né? E essas coisas, infelizmente, por mais que sejam apelativas, né? Quem que não gostaria de aprender alguma coisa em 30 dias? Ou aprender dormindo, imagina que beleza, você dorme e acorda já sabendo, né? Mas não tem nenhuma evidência científica que dê para você aprender alguma coisa enquanto dorme, né? E também essa coisa de aprender em 30 dias, o tempo de aprendizado que você leva para qualquer coisa, né? Isso varia muito das facilidades que você tem, o quanto você se dedica, quanto tempo de exposição você tem ao conteúdo, então, o tempo que leva para uma pessoa aprender inglês pode variar muito. Tem gente que aprende muito rápido, tem gente que demora mais um tempo. Eu costumo dizer que, em geral, em um ano de estudo, dá para você aprender muita coisa em um ano. Ao término de um ano, normalmente os alunos já têm uma certa autonomia, já podem viajar, já conseguem se virar, já conseguem trocar ideia. Então, eu costumo dizer que em um ano dá para ver bastante conteúdo. O que eu sempre gosto de comparar, Rô, com academia, né? Se você paga academia, mas você não vai funcionar. Se você comeu errado a vida toda e você quer emagrecer, não existe milagre, não acredite em milagre. Se alguém está te oferecendo milagre, ele está querendo o seu dinheiro. Né? Então, assim, tudo leva tempo, né? Então, para você ver resultados na academia, vai levar um tempo, vai ser devagar, tem uma série de fatores, né, que vão influenciar aí nesse resultado, né, da sua dedicação, do seu corpo, enfim. E com o inglês é a mesma coisa, né, as coisas levam um tempo e a gente precisa entender que, né, não existe nenhum milagre, nenhuma coisa que vai resolver, nenhuma pílula, né, nenhum chip que você vai colocar e vai transferir os dados, você vai começar a falar inglês, né, então não acredite nessas mentiras aí que te contam. É verdade, esse lance da academia é ótimo, porque é o mesmo processo. A diferença só que a academia é mais físico, né? E o inglês é mais mental, mas o processo de evolução é o mesmo. Uhum. E o terceiro mito que eu ouço bastante que é que o professor nativo é o melhor. Primeiro que a gente precisa pensar, o que que significa professor nativo? Porque todo mundo é nativo, né? Eu sou nativa do Brasil, o Rodrigo também é nativo do Brasil. Então, falar que professor é nativo, nativo, né? A gente tem que ser mais específico. Mas o que normalmente as pessoas falam, essa pessoa nasceu num país falante de inglês, então ela é melhor do que um professor brasileiro. Se alguém chegar para você, que é brasileiro, né, e perguntar assim: explica sobre a semântica do português. Você que não é professor, você vai saber explicar? Provavelmente não. Se alguém perguntar, por que que cebola é com C e seu é com S? Você vai saber? Não vai saber. Então, você saber falar
um idioma não te faz um especialista nele, né? A gente precisa estudar muito, a gente precisa praticar muito para poder dar aula. Então, não necessariamente, não que exista que todos os professores que nasceram num país falante de inglês sejam ruins, não é isso. Mas ele nascer num país que fala inglês não significa que ele é bom, entendeu? Então, o que faz de um professor bom é muito estudo, muita dedicação, né? Isso é um outro ponto. É verdade. E o professor tem que ter o dom de ensinar, de saber ajudar os alunos a aprender, né? Mas o fato dele ser nativo e falar um idioma nativo não qualifica ele necessariamente, né, para saber ensinar, né? Como a gente brasileiro aqui tem muito brasileiro que fala inglês fluente, né, obviamente, mas que não tem o dom de ensinar. Então, se for para fora e for trabalhar de professor, não necessariamente vai ser um bom professor, né? Então, assim, a gente Verdade. espera de um professor, lógico, que ele tenha o domínio do idioma, né? Mas principalmente que ele saiba ensinar, saiba Isso. ter resultado com os alunos dele. E muitas vezes um nativo americano, por exemplo, vai saber, vai dominar o idioma dele, mas não vai ter essa forma de a metodologia de trabalhar efetivamente. Isso aí, Ru. Outro mito que as pessoas acreditam muito é que aprender gramática é chato. Gente, até hoje eu encontro pessoas que acreditam nisso, que a gramática é chato. Não pode nem falar a palavra gramática na sala de aula que o aluno treme. E, gente, é porque isso eu acho que vem muito da escola, né? Da época da escola, que a gente estudava gramática do português e era chato, né? Porque o português é uma língua super complexa, muito difícil de estudar. Então, a gente pensa em gramática, já lembra de tudo aquilo, né? Mas, assim, no inglês, o inglês é uma língua muito mais simples do que o português, em termos técnicos, assim, gramaticais. Se você comparar a gramática do inglês com o português, o do inglês é muito mais simples, assim, uma diferença gritante. O que faz a gramática não ser aquela coisa massiva do português. Outra coisa legal de estudar gramática é que a gramática ela vai ajudar você a organizar as informações na sua mente, vai estruturar. É como se você fizesse uma faxina no seu cérebro. Então você vai colocar as coisas no lugar e isso depois vai ficar mais fácil na sua conversação para você conseguir falar corretamente. Então a gramática é maravilhosa. Eu espero que as pessoas cada vez mais aprendam a gostar, porque o resultado que você pode ter estudando gramática é fantástico. Eu acho que tem um pouco de trauma, como você falou, né? Do que significa, o que é gramática, né? É verdade, as pessoas têm um pouquinho de medo do nome, mas a hora que a gente aprende, a gente mostra, os alunos normalmente falam assim: ah, mas isso que é gramática? Ah, não, tá, tranquilo. A gente tem Uma um pouco surpresa de medo do agradável, nome, assim. né? É. E acho que a gente tem vários traumas associados, né? Quando eu falo assim, ah, a gente vai aprender sobre o to be, a pessoa já fala, meu Deus do céu, eu já ouvi esse nome, nossa, é horrível. E não é, a hora que a gente começa a aprender, a gente vê que é uma coisa super bacana, né? E super útil, né? É isso que é interessante, a utilidade daquilo, né? A gente vê que é legal, que vai trazer resultado, então é bom, né? É verdade. O trauma do verbo to be que as pessoas têm também vem da escola, né? Porque, e na Aham, verdade, o to be é o básico do inglês e não tem outras coisas que são mais complexas, né? Então a pessoa aham, pensa que o to be é um monstro de sete cabeças e não é. É por causa é o trauma da escola também. exato, aham. E o cinco mito, esse eu confesso que eu também tinha um pouquinho de preconceito, que é cursos online não funcionam. No começo da pandemia, eu tinha uma escola física, e no começo da pandemia eu tive que mudar, migrar pro online. E uma amiga minha falava: Não, você precisa aprender a usar o Zoom, é super legal. Eu falava: Ai, mas não é possível, não tem como substituir. Mas os cursos online, eles te dão uma liberdade, né? Porque você pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, eu tô aqui em Sorocaba, o Rô tá em São Paulo, e a gente consegue conversar, interagir ao vivo. A questão da tecnologia, né? Quando a gente tem um curso online, de você compartilhar sua tela, de você compartilhar um jogo, uma música, supera muito o lado. A questão das aulas online, elas acabam tendo um ganho muito grande em relação ao presencial. É claro, se você tiver condições de fazer um curso presencial, você preferir, tudo bem. Mas não tenha preconceito. Experimenta primeiro para você ver se você acha que gosta, que tá certo. E tem vários formatos também, né? A gente tem as aulas online de síncronas e assíncronas, né? Então tem as aulas ao vivo, tem as aulas gravadas. Você pode ver que alguma delas pode se encaixar aí na sua rotina.
Tem gente que tem a vida muito corrida, né? Então trabalha, estuda, e daí acaba fazendo a aula no horário que dá, né? E sem perder esse contato com o professor, que é bem bacana também, né? Então, esse é um grande mito. É verdade. Essa história da migração da pandemia, né, que eu para mim foi igual também, se eu também tinha, né, a minha escola física, tive que migrar para o online e no começo eu tinha preconceito também, não quero trabalhar online, não funciona, né? Até que a Não vai pandemia dar me obrigou, certo. não vai dar Uhum, certo. Daí a pandemia veio, né? E para mim, na verdade, foi também uma surpresa agradável, porque hoje eu prefiro mesmo online. Mas até hoje chega alunos para mim, às vezes, fala assim: ah, mas você não dá aula presencial? Porque eu não quero fazer online, não gosto, né? uhum, Aí eu falo para a pessoa, viu, mas experimenta, porque eu também achava isso. Sendo que, na verdade, hoje eu prefiro online, é muito melhor. Você aham, poder fazer no conforto da sua casa, de chinelo, aham, e, né, exatamente. e não ter que pegar trânsito para se deslocar até a Sim. escola. O tempo que a Já gente economiza, né? Verdade. tempo, dinheiro que economiza também. Sim, Então, assim, uhum, para a minha migração, assim, foi 100% melhor. Todos os alunos gostaram, preferiram, por essas questões que a gente levantou aqui, os alunos preferem fazer online hoje, e uhum, dá super certo, assim, o resultado é o mesmo, se não melhor, por essas questões, assim, não tem que pegar trânsito, então o aluno frequenta mais. Então, aham. assim, no meu caso, por exemplo, acredito que no Daci também, o resultado foi melhor tanto para o professor quanto para o aluno. Aham, funciona super bem, sim. A gente precisa experimentar, né? É bom que muita gente agora, né, também está trabalhando de casa, muita gente faz reunião pelo Teams, pelo Zoom. Então, as pessoas também estão já estão mais acostumadas com isso, algumas já vêm desarmadas disso. Elas sabem que dá certo, que dá para trabalhar cada um na sua casa e funciona, que dá para aprender, que dá para conversar. Mas algumas pessoas não, né? Então, a gente sabe que isso ainda é uma mentira que circula por aí. Outra mentira que as pessoas acreditam muito é que não é possível se tornar fluente no inglês morando no Brasil. Que você tem que morar fora para aprender inglês fluente. Vamos lá. Eu tive a minha primeira experiência internacional quando eu já tinha 10 anos de carreira como professor. Então, assim, no meu caso, eu me tornei fluente no inglês 10 anos antes de poder ter a oportunidade de ir para fora. O que é uma prova aí já de que não necessariamente você precisa ir para fora. Ir para fora é ótimo, né? Quem tiver oportunidade, com certeza é uma imersão gigantesca, vai ajudar muito, claro. Mas assim, você tendo o contato regular com o inglês no seu dia a dia, fazendo aulas, se dedicando, muita gente alcança a fluência com certeza dessa forma. Uma forma muito eficaz de você conseguir é, atingir a fluência é você incorporar o inglês no seu dia a dia. Então isso é fácil de fazer. Você pode ver as coisas que você gosta de fazer, os seus hobbies, e procurar fazer isso em inglês. Então, por exemplo, eu adoro música. Então vou ouvir música em inglês. Eu adoro séries. Vou começar legendado, depois, quando eu estiver mais confortável, eu assisto só em inglês. O meu celular eu vou colocar em inglês. Vou usar a internet em inglês. Vou fazer uma listinha de supermercado, vou fazer em inglês. Então, tudo que você faz no seu dia a dia, o máximo que você puder, coloca no idioma que você quer aprender. Isso já uma imersão que você pode colocar no seu dia a dia aí, sem ter que ir para fora. Uhum. E eu acho que uma outra questão também, Rô, é sobre o que é ser fluente, né? Eu tenho vários alunos que eles são avançados, eles, ai, mas eu queria ser fluente. Eu falo, mas você é fluente, porque o grande objetivo de você aprender um idioma é se comunicar. Então, não existe ninguém que vai falar 100% correto. Nenhuma pessoa que nasceu no país falante de inglês vai falar correto o tempo todo. A Então, gente assim, fala tudo errado o português, né? é nós que Nós fala. voa, nós vamos, é nós. Então, assim, é, ser fluente é você ser capaz de se comunicar, né? Então, tudo bem cometer alguns erros, tem coisas que a gente nem fala que é erro, né? Então, você tem que saber que ambiente você tá ali, se você vai falar um pouquinho mais formal, um pouquinho mais informal, né? A gente nem chama de erro isso. Mas, assim, ser fluente é você ser capaz de se comunicar, né? Então, não ter sotaque, também um outro mito que a gente vai falar daqui a pouco, você não errar, a gente tem que lembrar que ser fluente é se comunicar.
comunicar. A gente tem que lembrar que o inglês, ele não é propriedade de algum país também, né? O inglês é uma língua que a gente usa no mundo todo, né, para se comunicar. Então, hoje em dia, quando um brasileiro está conversando com um chinês, eles vão conversar em inglês. Então, essa língua ela não é propriedade de algum país, né? A língua é um instrumento que vai ser utilizado para comunicação. E esse é o nosso foco, a gente tem que se comunicar. Sim. E o que leva a gente ao sétimo mito, a sétima mentira, que é não pode ter sotaque. Eu acho muito interessante porque quando a gente assiste MasterChef, por exemplo, tem o chefe Jacan, que fala que ele é francês, que ele fala com sotaque. Às vezes é até muito difícil entender o que ele fala, eles colocam Tem legenda, né? legenda. É. E a gente acha super fofo. Quando a Paola fala português com sotaque da Argentina, a gente acha ela maravilhosa, uma deusa. E a gente não tolera que os brasileiros tenham sotaque. A gente tem sotaque, e tudo bem, a gente tem que respeitar o sotaque. Aliás, dentro do Brasil a gente tem sotaques. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está aprendendo a mudar um pouco a nossa perspectiva, né? De que sotaques são bonitos, a gente é diferente, que a gente vai falar. A única coisa que a gente precisa se preocupar é se a comunicação está sendo feita de maneira eficaz, ao momento que o sotaque afeta a compreensão daquela palavra, daí a gente precisa mudar. Aí a gente precisa acertar, o som do TH, o som do O, que é A, daí ok, aí a gente interfere. Fora isso, não. Sotaques são bonitos, sotaques são bem-vindos, mostra a nossa história, mostra o jeito que a gente se expressa no mundo, e isso é muito bem-vindo, tá bom? É verdade. Tanto é que nós brasileiros, no Brasil, a gente é riquíssimo em sotaque, né? E sotaques completamente diferentes, dependendo da região. E isso é lindo também, traz mais diversidade e mais beleza para o português. Então, cada pessoa tem o seu jeito de falar, o seu sotaque, e tá tudo certo. Isso aí. Então, para mais dicas de inglês, siga a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau, goodbye! Bye!